Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu te digo, levante-se." E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou dentre nós", diziam eles, "e Deus visitou o seu povo." Aleluia. E falamos aqui sobre o milagre da cura do filho da viúva de Naim. O termo é até grande. Jesus estava vindo de uma grande cura. Jesus havia curado o servo de um centurião, aquele homem que ele disse: "Senhor, tu não precisas ir na minha casa, se tu disseres uma palavra e tu estás, ele vai ser curado lá onde ele está." E Jesus disse: "Nem em Jerusalém encontrei uma fé como essa." Jesus parte dali em direção a Naim. Naim significa agradável, prazeroso. O nome daquela cidade tem essa expressão. Até hoje, quando os judeus se encontram e se cumprimentam, eles dizem Naim Merod, que significa muito prazer. É assim que eles se cumprimentam. Naim significa agradável, prazeroso. A outra personagem bíblica que tem também no seu nome uma parte dessa palavra, a palavra Naim, ela dá origem a outras palavras. Assim é o idioma hebraico. Naim também dá origem à palavra Noemi, que é o nome de uma mulher que teve o seu marido, teve 2 filhos. Ela era casada com Elimeleque, e eles tiveram um grande problema porque Elimeleque faleceu e ela ficou apenas com seus 2 filhos e suas noras. Não sei quantos conhecem a história de Noemi. E depois os seus 2 filhos morreram, e apenas uma das noras de Noemi ficou com ela, e o seu nome é Ruth. Ruth disse para ela uma das expressões mais belas, e que hoje muito marido diz para a esposa, muito esposa diz para o marido: onde tu fores, irei, onde tu ceares, cearei, o teu Deus será o meu Deus. Era Ruth dizendo para sua sogra Noemi, dizendo: "Não vou te deixar." E aí Ruth é achado graça aos olhos de Boaz, uma pessoa de grande poderio econômico na época. Eles se casam e ela tem filhos. Noemi é uma ascendente de Jesus. Jesus tem na sua genealogia para cima Noemi, porque de Noemi vem seguindo até chegar Davi, e Davi vai chegar em Jesus. Então Jesus conhecia a história de Noemi, mesmo porque já estava no Velho Testamento, e na época de Jesus as pessoas liam a respeito disso. Jesus sabia que na sua ascendência havia a história de uma mulher que ficou viúva e depois perdeu seus filhos homens. Jesus sabia exatamente, por ter na sua própria família a experiência do que seja uma viuvez na época do povo judeu. Uma mulher viúva no povo judeu, naquele contexto, era uma mulher, segundo a tradição judaica, desprezada. Era uma mulher que não tinha qualquer tipo de assistência. Era considerada uma mulher de segunda classe. As pessoas não davam qualquer valor a uma mulher que era viúva.
até que o seu filho homem começasse a prover o sustento daquela mulher. Então, enquanto uma viúva tinha ainda um filho homem, mesmo que jovem, aquela mulher ainda era de alguma forma recebida, porque sabiam que a qualquer momento aquele filho homem iria começar a prover o sustento dela, a proteger ela, a defender a ela e, o principal, dar uma identidade a ela, dar uma condição social a ela. Amém? Está alcançando até aí? Então aquela mulher perdeu o seu marido e agora a Bíblia diz, nós lemos no primeiro versículo, o seu único filho. Aquele que seria exatamente o que iria redimir ela, no sentido de dar a ela proteção, dignidade, sustento. E ela perde agora o seu único filho. Irmãos, ela não perdeu apenas, eu digo apenas com aspas bem grandes, ela não perdeu apenas um filho. Aquela mulher perdeu o sustento, ela perdeu a identidade, a cidadania, a dignidade, o respeito, a provisão. Ela sabia que a partir de agora ela teria que mendigar, porque ela não tinha marido e nenhum filho homem. Irmãos, quando um filho morre, nós tivemos esse terrível acontecimento lá em Suzano, quando a ordem da vida ela é invertida e o filho parte antes dos pais. Eu creio que não há dor maior do que essa. Eu creio que não há dor maior do que essa, porque é uma juventude que teria muito a viver e vai embora. Então ele já sofreu uma grande dor por ter perdido o marido e agora perdido o filho, que era a maior expressão do amor de uma mulher, é o filho. Mas junto com isso, ela havia perdido toda a sua condição de continuar a sobreviver. Esse é o contexto de uma viuvez na época de Cristo. E eu falei hoje no Zap, mandei para algumas pessoas, que hoje era o dia de trazer para cá e vir aqui as pessoas que estão passando por grandes lutas, sofrimentos, desespero, porque é tudo que aquela mulher estava vivendo. Ela não sabia como seria o dia de amanhã, ela não sabia onde iria morar no dia seguinte, ela não sabia o que iria comer no dia seguinte, ela sabia que seria desprezada no dia seguinte, ela sabia que a partir daquele momento que ela enterrasse o filho dele, as pessoas iam virar as costas para ela. Ela sabia que a partir daquelas pessoas que davam tapinha nas costas e que diziam, que bom, iriam a ser os primeiros a virar as costas, e você agora não tem mais nada, você não é mais ninguém. Ela sabia exatamente o que ela iria passar, porque ela sabia as tradições judaicas. Ela já deveria ter visto outras viúvas e o que elas sofriam. Por isso que Deus mandou eu falar para vocês, venham, tragam as pessoas, para que venham entender a respeito do que é o sofrimento e a respeito daquilo que de fato pode acontecer quando Jesus se encontra com quem sofre. Amém? E algo que falou muito forte no meu coração, que a gente quando começa a ler a Bíblia não precisa se teletransportar. Eu viro, na época, vou falar agora só para quem é novinho, vou falar só para quem é novinho, Jornada nas Estrelas, Capitão Kirk, Spock, e aquela rapaziada toda, e que tinha um teletransporte, ele saía da nave, aparecia lá no planeta, depois voltava, só os corajosos. Quem é dessa época aí? Só os corajosos. Olha aí, tem gente que não quer assumir a idade. Depois tem Angélica para cá aí. National Kid também assisti National Kid. Eu me teletransporto para aquele lugar, irmão. E eu começo a olhar nas entrelinhas o que tem escrito ali. E eu quero que você volte comigo para esse texto de Lucas. Lucas 7, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Jesus só andava com grande multidão.
Imagina, irmão, Jesus acabara de fazer um grande milagre, havia curado o servo do centurião. As pessoas vinham celebrando, as pessoas vinham se alegrando, a multidão havia se juntado a ele, o novo profeta está aqui. Ele curou as pessoas que estavam maravilhadas. Havia ali a passeata da vida, havia ali um grande movimento, um grande cortejo da vida. Via Jesus à frente, as pessoas atrás pulando e saltando de alegria. Aqui está Jesus, ele curou, as pessoas conversando, se alegrando. Havia um grande cortejo da vida, uma grande multidão vinha acompanhando, e vinha acompanhando alegre, feliz. Agora continue a ler comigo o texto. 12. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Em contraponto àquele cortejo de vida que vinha seguindo Jesus, alegre e saltitante, do outro lado veio o cortejo da morte. Uma grande multidão se lamentando, chorando, deprimida, desesperançada, talvez um grande silêncio, ou talvez lamentos. Por quê? Por que isso? Nesse momento há um encontro do cortejo da morte com o cortejo do dom da vida. Há um grande contraste entre o cortejo que vem celebrando uma cura milagrosa com o cortejo que vem se lamentando de uma morte terrível. Irmãos, todas as vezes que o cortejo da morte cruzar com o cortejo do dom da vida, não tem outro resultado a não ser vida. Não tem como acontecer nada diferente disso. Eu não sei em que situação você está, se é no cortejo da morte ou no cortejo da vida. Ou se você está na fase dos curiosos, que não está nem num nem no outro. Eu não sei se a tua situação hoje seria para estar dentro de um cortejo de morte, de lamentação, de dificuldade, de luta, de falta de provisão, de falta de carinho, de amor, de afeto, de falta de relacionamento. Eu não sei qual cortejo você está andando hoje. Uma coisa eu sei: o cortejo do dom da vida, a passeata que traz vida e vida abundante, ele vai cruzar com o seu cortejo, ele vai cruzar com a sua vida. Vai haver celebração cruzando com a sua dor. E quando o cortejo de vida cruza com o cortejo de morte, a dor, ela é completamente absorvida pela vida. Aleluia. Glória a Deus. E aí houve o choque entre Jesus e os seus anjos chegando diante de um cortejo em que o Satanás e os seus demônios estavam celebrando a desgraça de uma mulher, celebrando a morte de um jovem, celebrando aquilo que poderia acontecer com aquela mulher. E aí, para desespero do inferno, chega aquele que está acima de todos os nomes, chega aquele que põe debaixo dos seus pés todos os principados. E ele encosta naquele cortejo de morte e ele diz: a partir de agora, aqui haverá vida. E quando isso acontece, irmãos, a desesperança, ela encontra-se com a esperança. A fome encontra a provisão. O pranto encontra a alegria. O desespero encontra a segurança. A morte encontrou o dom da vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei as circunstâncias que você tem vivido, mas uma coisa eu sei: quando o dom da vida cruzar o teu caminho, tudo vai mudar. Amém. Glória a Deus. Tudo.
Absolutamente tudo vai mudar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é poderoso. E viaja comigo, irmãos, e aí encontra-se, imagina, teletransporte. Jesus chega, de longe ele vê o cortejo da morte. Eu imagino que ele desvia, ele vê, se começa a ir em direção a ela, e aí o povo todo começa a se ajeitar e seguir a Jesus. E eu talvez a Bíblia não relata, mas eu começo a viajar, as pessoas estão indo lá, Jesus vai fazer o que naquele enterro? Ainda tão feliz aqui, se juntar num lugar de tristeza. E ele segue ali sem dizer nada, até ficar frente a frente com aquela mulher, até olhar nos olhos. E eu digo imagino, porque quando a Bíblia não relata, eu não posso dizer que é, mas eu imagino. Talvez Jesus tenha lembrado de Noemi, que perderam o marido, que perderam os 2 filhos, e que ele ouvia a história, e que ele sabia que aquela mulher estava sofrendo tremendamente. Jesus conhecia toda a tradição judaica. Jesus sabia o que iria acontecer com aquela mulher. Ele olha nos olhos dela, e ele olha para você hoje e diz: não chores. Lucas 7,13, nós estamos seguindo. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Ao ver aquela mulher, ao se encontrar com ela, o coração de Jesus se moveu em compaixão. Ele sentiu no seu íntimo a tristeza, a dor daquela mulher, a decepção, a frustração. Querido, entenda. Por mais que Jesus esteja calado, por mais que Deus agora esteja calado em relação a você, Ele se compadece do que está acontecendo com você. E hoje, você que veio aqui, aqueles que vão ver pela televisão, pela internet, Ele diz para você: não chore. Mas eu vou te dar o contexto desse não chore. Dizer para uma mãe que viúva perde um único filho diante do caixão dele, dizer não chore, é algo absurdo, inconcebível. Mas se você for olhar exatamente essa estranha ordem de Jesus, no seu original, a palavra usada é altikvi, que no pé da letra significa não chores agora. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é: não chore mais agora, não chore mais por este motivo, porque tudo que você tinha que chorar por este motivo, agora não tem mais. Você pode até chorar por outra coisa depois, mas agora, pare de chorar e de derramar lágrimas por aquilo que está fazendo você sofrer. O que ele estava dizendo para ela é: chega de chorar por isto. Você pode até chorar por outra coisa, mas por isto você não deve chorar mais, porque o cortejo da vida chegou. Glória a Deus. O recado é bem objetivo. Você pode chorar agora até por outra coisa, mas por isso Deus está dizendo a você: não chore mais. Sabe por quê? Porque está paralisando a sua vida. Porque o diabo está fazendo e conseguindo atingir os objetivos dele, paralisando mais a sua vida, porque você está grudado, agarrado nesse problema. Jesus disse para aquela mulher: não chore agora, pare de chorar por isto, porque eu cheguei. Glória a Deus. Aleluia. Não chore mais neste momento, porque você está sendo paralisado por Deus, pelo diabo, aliás. Chega.
E Jesus diz isso. Poderia parecer estranho. Mas Jesus sabia exatamente o que ele iria fazer, irmãos. Jesus sabe exatamente o que ele vai fazer a respeito desse grande problema que está na sua vida. Diz que tem tirado o seu sono, a sua paz. Diz que tem deixado você abatido, desanimado. Deus sabe exatamente o que ele vai fazer. Se você tem que chorar por alguma coisa, que não seja mais por esse motivo que está tentando chorar até hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Viva! Tivemos aula ontem, lá no curso de psicanálise, e o nosso professor, que é psicanalista, ele disse que tinha uma mulher, escuta só, tem tudo a ver com o que ele está falando hoje. Ele disse que tinha uma mulher que, no período de 10 meses, perdeu os 2 irmãos num acidente de moto. O pai, quando soube, teve um infarto e morreu. 3 meses depois, a irmã morre de câncer. Mais 3 ou 4 meses depois, a mãe tem um infarto e morre, fica só ela. Em 10 meses, 5 pessoas morreram. 3 irmãos, o pai e a mãe. E aquela mulher, na sua mente, começou a pensar: eu serei a próxima. Parou de comer, de tomar banho, de se cuidar, de sair de casa. E aí levam para ele, e ele começa a fazer o tratamento, levam arrastada, que ela não queria ir, levam na marra, vamos dizer assim. Depois de alguns meses, e eu creio que isso é Espírito Santo, não é só técnica, é Espírito Santo, porque ele é pastor. Ele chega para ele e fez, descobri já o diagnóstico sobre a sua vida, sobre o seu problema. Ela fez: o que foi? Se você está certo, você é a próxima. E ela regalando os olhos: como assim? Eu acho que você vai ter 1 ano de vida. E ela começou a ficar nervosa. 1 ano não, 6 meses. Ou melhor, 2. E ela começou a ficar nervosa, aperreada. Na realidade, eu estou ali poupando, você vai ter 15 dias de vida. E ela fica desesperada. E ele diz: você está certo, você vai morrer. O que você precisa fazer e decidir é como você vai viver esse restante que você tem. O resto que você tem de vida, você vai viver como? Você tem que ser trancado, sem comer, ou você vai viver o melhor que você puder, esse restinho de vida que você tem. E aí aquela mulher foi tratada. Ela está muito bem, obrigado, já há alguns anos. Queridos, o que Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo para aquela mulher: não chore mais agora, porque isso está paralisando a sua vida. Simples. O que Ele quer de mim e de você é um ato de fé. Jesus sempre nos coloca um pedacinho, Ele dá aquela faíscazinha, você vai: vou esperar ele reagir. Vou esperar ela reagir. Vai, filho, só um pouquinho de fé, porque o resto é comigo. Só um pouquinho de fé, porque o resto eu empurro. Só um pouquinho de fé, só um pouquinho, filho, vai. Aí você: eu não vou chorar por isso mais não. Ele: agora, vai. Glória a Deus. Yes. Versículo 14 de Lucas 7. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que o levavam pararam. Irmãos, quando Jesus chega, aquilo que está indo para o buraco tem que parar. Amém? Amém. Tem alguma coisa sua que está a caminho do buraco? Caminho do fim. Quando ele chega, ele toca. Ele não mandou parar, não. Ele só tocou. As pessoas pararam.
Ninguém fala disso não, mas todo mundo vai falar. Deixa eu te falar outra coisa, querido. Esse caixão, traduzido como caixão, na realidade, a palavra e a cultura e a tradição judaica não é um caixão como nós temos hoje, madeira fechadinha com tampa, uma janelinha para olhar a cara do defunto. Não é assim. O que acontecia naquela época, eles envolviam, como Lázaro, né? Envolviam ele em faixas, colocavam em cima de uma maca, que chamavam de esquife de caixão, mas era uma maca, e iam levar ele. Era assim que acontecia. Jesus tocou em algo muito parecido com uma maca. A maca, ela é a simbologia da vida de um doente. A mesma palavra é usada no tanque de Betesda, quando aquele homem que estava há 38 anos, deitado numa maca, num esquife, e ali, não sei quantos conhecem essa história bíblica, o anjo vinha, balançava lá a água, o primeiro que entrasse era curado. Como o homem não podia andar, ele dizia, Jesus chegou junto dele e perguntou, e aí? Olha, quando o anjo vai lá, as pessoas entram antes de mim, não tem quem me leve para lá. Jesus disse, levanta, toma a tua cama, a tua maca, o teu esquife e vai embora. Outra palavra idêntica usada foi quando aqueles 4 amigos abriram um buraco no telhado e arriaram um homem doente aos pés de Cristo. Era a mesma maca, era a mesma coisa. Jesus tocou naquilo que representa a vida da pessoa. Jesus tocou no esquife, na maca. E aquilo que era lugar de morte passou a ser lugar de vida. Aleluia. Meus irmãos, você precisa entregar de uma vez por todas esse grave problema, essa grande dificuldade, essa grande luta nas mãos de quem vai resolver. Amém. Ele tocou lá e onde havia morte vira vida. E aquele lugar que então era uma maca para enterro, vai passar a ser uma maca para a vida, uma cama para a vida. Jesus tocou naquele lugar. E ele disse ao jovem, versículo 15, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E então Jesus o entregou à sua mãe. Irmãos, quando Jesus fala, acabou-se. Não tem mais ou menos. Não tem eu acho. Não tem será que vai dar certo. Ele disse, levanta-te. Levanta-te. Se o defunto levantou, porque você que está olhando para mim agora, não vai conseguir levantar. Se o defunto ficou de pé, no caso aqui ele sentou-se na maca, por que é que você que está respirando, está aqui do meu lado, está aqui caminhando comigo, está nos vendo aqui pela internet, não vai conseguir? Vai! Ele está dizendo para você hoje, levante! Porque tem gente que está aqui e que está andando pela rua, mas está internamente prostrado. Internamente está se achando um derrotado, uma derrotada. Está se achando alguém que não consegue fazer mais nada. Quem já viveu isso? Quem já viveu? São os corajosos e as corajosas. Anda, sorri, faz as coisas, mas internamente está prostrado, está à beira do precipício. Jesus está dizendo hoje, levante-se. Aleluia aqui, glória a Deus ali. Aleluia. Jesus está dizendo para você, escute individualmente, não é para todo mundo. Como eu digo, a salvação, Jesus não veio chamar a todos, salvar a todos. Jesus veio chamar cada um, salvar cada um. Ele não está dizendo aqui para todo mundo, ei gente, vamos se levantar, não. Ele está dizendo, você, levante-se. Ele não disse para a multidão, levante-se, ele disse para o doente, para o morto, você, levante-se. E ele diz, é para você, nos seus olhos, é olhando em você, levante-se, tome uma posição. Enquanto
nome do Senhor. Mas tem outra coisa poderosa, porque o rapaz sentou e começou a falar. Nós lemos isso, você leu aí, versículo 15, 14, acompanha comigo. E o que fora defunto, pensou, né? Expressão, hein? O que fora defunto. Não tinha nem prestar atenção nisso. Porque estava fedendo, feito Lázaro. A Bíblia ela tem umas palavras assim bem enfáticas, né? O defunto, mas olha, o que era no passado. O que era defunto. Porque a partir do momento que a palavra é liberada, é passado o que havia. A palavra foi liberada, levante-se aquele que era, porque a palavra e tudo que vem depois da palavra de Jesus é mudança. Então não podia estar escrito aqui o defunto. Não podia estar escrito o defunto. Depois Jesus dizia levante-se. O que era? Porque quando ele diz levante-se, ele já não é mais defunto. Você captou isso aí? Amém. Deus está dizendo você levante-se, então você não é mais um perdedor. Você não vai mais sucumbir diante dessa enfermidade, dessas lutas dos seus relacionamentos, da sua falta de provisão. Vai haver provisão na tua casa. Porque a palavra foi liberada e agora você era. Yes! Tomara que isso aqui aguente. Você era. Aleluia. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Esse começou a falar. Se nós formos no original do grego, verrechel anaber, significa e começou a proclamar. A mesma expressão está em Atos 2,4. A mesma. E todos no Pentecostes, estão ligados? Pentecostes, línguas estranhas, fogo, aquele negócio todo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Começaram a falar em outras línguas. Esse começaram a falar é a mesma expressão para o jovem que sentou-se e começou a falar. Ele não levantou e disse, bom dia, que bom, mamãe. Ele sentou-se e disse, o Senhor reina. Aleluia. Ele começou a proclamar, o Senhor vive. Ele não sentou e começou a falar abobrinhas não. Ele começou a proclamar da mesma forma que aqueles que foram batizados com o Espírito Santo lá no Pentecostes. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Você recebeu a palavra, então você era, ele era defunto, você era perdedor, não tinha provisão, estava doente, ninguém gosta de você, não sei. Você era. A partir de agora, presta atenção. Pare de se lamentar. Pare de resmungar. Pare, ai meu Deus, ó que vida, ó céus. Você agora recebeu a palavra, você era, e você vai começar a proclamar: o Senhor vive. Mas a despensa está vazia ainda, mas o Senhor vive e vai encher ela. Ah, mas os exames estão dando errado, mas o Senhor vive e vai transformar essa realidade. Meus casamentos não estão bons, mas o Senhor vive e vai mudar isso. Meus filhos estão longe de Deus, mas o Senhor vive e vai trazê-los para perto. Pode aplaudir Jesus. Se o Senhor aplaudir, você tem força. Proclama! A palavra foi lançada. Você era aquilo que
estava lhe fazendo paralisar. E agora você vai sair daqui proclamando: o Senhor vive. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, meu irmão. Pode ser que nada mude de início. Pode ser que tudo mude de início. Mas o que Deus quer dizer para você: pare de estar se lamentando, reclamando. Ó céus, ó vida, proclama o reino de Deus. E deixa de fazer o resto. E por fim, Lucas 7,16. E de todos se apoderou o temor. Coisa linda. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Ei, o jovem começou a proclamar, e todos os que estavam em torno do jovem glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Quando você ficar proclamando o reino de Deus, quem estiver do seu lado vai ser alcançado, contagiado, e vão glorificar juntos. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Vamos voltar para Ruth. Lembra da história de Ruth? Ruth 1,6, só ouça. Então se levantou ela com suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Noemi resolveu pegar suas noras e ir para o lugar onde Deus havia visitado o seu povo. Nesse texto de Lucas, as pessoas disseram: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Não é coincidência as coisas terem os mesmos desfechos. Observa a sequência. Jesus liberou a palavra: você era. Proclama. E ele visita. Amém. Yes! Ele está no começo, chegando com o cortejo da vida, lançando a palavra: não chore, levante. Você recebe a palavra, você deixa de ser aquilo, começa a proclamar, e ele volta e visita a sua casa. E visita este lugar. O que ele tem feito esses domingos são grandes visitações que estão acontecendo nesse lugar, nos domingos de manhã, nos domingos de noite. As quartas-feiras têm sido tremendas. Os encontros dos casais, como houve sexta-feira, têm sido maravilhosos. Os jovens estão se reunindo nas segundas-feiras, tem sido algo poderoso. As crianças estão sendo visitadas pelo Espírito Santo lá em cima. A visitação de Deus está sendo atraída por quem proclama o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus visitou o seu povo. No caso de Noemi, e levou pão, alimento, o pão vivo. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Amém. João 6,54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele nunca te deixou.
Se por acaso você estava seguindo um cortejo de morte, você vai começar a seguir o cortejo da vida. Porque Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Nós vamos, antes de orar, proclamar. Com essa canção que nós vamos tocar aí, Brasil. Uma canção que diz: oh não, nunca me deixou. Glória a Deus. Na tempestade ou na paz, Ele nunca me deixou. Eu quero convidar você a proclamar isso. Porque você precisa entender de uma vez por todas que, independentemente do que você esteja passando, Ele nunca te abandonou, nem vai te abandonar. Porque está escrito: dias melhores virão. Amém? Amém. Você recebe isso? Dias melhores virão. Amém. Você recebe isso da parte de Deus? Dias melhores virão. Você recebe isso? Receba a palavra. O Senhor lançou a palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua existência. Você era derrotado, você era um doente, você era. Agora proclame, porque Ele vai visitar a sua igreja. Vamos ficar de pé, irmãos.